A partir de agora na Showtime. Alcel Pro Saúde. Alcel. Alcel Pro Saúde. Boa tarde, este é mais um programa Alcel Pro Saúde, a serviço da vida e da saúde. E hoje vamos falar com o Dr. Nível Tsunashima Vila, geriatra, formado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, residência em Clínica Geral e Geriatria, no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, da USP, trabalha com Medicina Preventiva, Clínica Geral e Geriatria desde 2001. Trabalha com emergências médicas em um grande hospital da região. Atende atualmente em consultório particular. Muito boa tarde, doutor. Seja bem-vindo ao programa Alcel Pro Saúde. Boa tarde, Miriam. Boa tarde, ouvintes. É um grande prazer estar aqui e poder esclarecer algumas dúvidas em questão aí que serão muito úteis aí para toda a população. Muito obrigado pela oportunidade. Doutor, podemos começar o doutor explicando o que é geriatria e gerontologia? Bom, geriatria é o ramo da medicina, a especialidade da medicina que cuida dos idosos. Já a gerontologia é a ciência que estuda o idoso. Então, na verdade, você tem uma especialidade médica que está contida dentro da gerontologia. A geriatria faz parte da gerontologia. Então, se você tiver pesquisas no ramo da psicologia, elas fazem parte, sobre o idoso, fazem parte da gerontologia. Mas a especialidade médica geriatria, ela está contida na gerontologia. Então são coisas diferentes, mas a geriatria está inserida na gerontologia, que é o estudo do idoso. E essa parte do estudo do idoso, hoje, qual é a parcela da população brasileira que é idosa? O Brasil, como um país já que vem envelhecendo, nós temos estatísticas do IBGE de 2013, com cerca de 13% da população de idosos no Brasil. Então são praticamente 26 milhões, dos 200 milhões de habitantes, temos aí 26 milhões aproximadamente, são 13% da população com acima de 60 anos. E a tendência é o aumento, nós observamos gradativamente um envelhecimento da população. E quem são então considerados idosos no Brasil? Então a questão do envelhecimento é um processo gradativo, é um processo lento, é um pouco arbitrário às vezes se colocar uma idade limite para você definir quem é idoso ou não, mas para estudos e também para a gente poder determinar o que seria o idoso, coloca-se arbitrariamente a idade de 60 anos, para considerar quem são idosos. Então, de 60 anos acima são os idosos. Sendo que essa classificação varia um pouco. Em alguns países europeus, a gente tem a classificação acima de 65 anos. Mas para o Brasil são 65 anos. E ainda uma subclassificação. De 60 a 70 anos seria o idoso jovem, de 70 a 80 o idoso velho e acima de 80 o idoso muito velho. Então, essa subclassificação também. Mas o tema longevidade está em alta hoje em dia, né, doutor? Com certeza, principalmente porque o país está envelhecendo, o mundo está envelhecendo e os problemas decorrentes do envelhecimento. Problemas populacionais, problemas de saúde pública e para o próprio indivíduo que envelhece, se programar melhor para essa fase da vida, que é uma fase diferente, não pior e não melhor, mas uma fase diferente. Se a pessoa estiver adequadamente preparada para essa fase da vida, você consegue ter muita qualidade e viver realmente um momento muito bom da sua vida. Doutor, explica pra gente como se dá esse processo de envelhecimento. O envelhecimento nada mais é do que a dificuldade das células do organismo em conseguirem manter as suas funções. Nós, obviamente, não conseguimos escapar do processo do envelhecimento, a ciência não encontrou uma saída para isso. Então nós nascemos, nós crescemos, amadurecemos, envelhecemos e morremos. Esse é o processo e ainda não conseguimos evitar o desenrolar desse processo todo, não conseguimos evitar a nossa morte, a morte física. Mas de qualquer forma, esse envelhecimento ele traduz-se no nível celular pela dificuldade das células em se dividirem adequadamente, pela dificuldade das células em produzirem energia, em produzirem as substâncias adequadas para a nossa sobrevivência, as proteínas. Então os nossos tecidos vão envelhecendo, nós não conseguimos produzir mais o colágeno na quantidade adequada, a nossa pele fica mais sensível, fica mais flácida, nós não conseguimos produzir mais as células musculares, elas se tornam mais atrofiadas
isso em virtude também da dificuldade da produção dos hormônios. O nosso sistema imunológico já não responde mais tão bem às agressões do meio externo e nós perdemos o que nós chamamos de reserva funcional. A nossa reserva funcional dos nossos tecidos e órgãos diminui, que seria aquela reserva que a gente tem para, nos momentos de estresse físico, atuar contra um determinado agente agressor. Então, é muito frequente, por exemplo, como no idoso, apresentar um quadro de confusão mental durante uma doença. Por quê? Porque ele já tem menos células cerebrais. Muitos neurônios já morreram e ele não tem aqueles neurônios de sobra que haveria para conseguir manter as funções cerebrais ideais no momento de agressão de uma doença. Então o idoso, às vezes, numa infecção fica confuso. Isso é a perda da reserva funcional cerebral. E assim para os outros tecidos. Já não tem mais, numa queda, a quantidade de músculo adequada, já não tem a flexibilidade para conseguir evitar uma fratura no impacto e assim por diante. Então o envelhecimento leva a dificuldade das células a se dividirem adequadamente e a produzirem as substâncias necessárias para manter a nossa homeostase, que é o chamado equilíbrio corporal. Entendi. Aí tem essa coisa de se preparar para a idade avançada, né? Mas em que momento é importante já a pessoa começar a pensar nisso? Eu penso assim, digamos que 30, 40, qual é a idade ideal? Principalmente para que a gente possa construir um envelhecimento bem-sucedido. Na verdade, eu acho que isso é desde a família, desde o berço da família. Os pais devem ensinar aos filhos essa cultura, de se preservar, de se preparar, porque isso é através dos exemplos que nós vamos aprendendo. Isso não é algo teórico que se aprende somente na escola, mas isso pode ser aprendido em casa, no seio familiar. Então, não há uma idade, a princípio, específica para se aprender, mas a vida vai trazendo esses ensinamentos, e eu acho que a família tem que se preocupar desde tenra idade a ensinar as crianças que o envelhecimento é inexorável, é impossível deter o avanço dessas transformações, é impossível deter a ação do tempo no nosso organismo. Então nós devemos nos preparar desde a infância, e o contato dos netos, por exemplo, com os avós, esses eventos sociais familiares, a preocupação dos pais em mostrarem aos filhos qual a importância dos avós, o respeito, tudo isso já faz parte, acho que, de uma cultura que vai sendo gradativamente ensinada da importância do idoso, porque não há como escapar do envelhecimento a não ser morrendo jovem. Então não há outra alternativa a não ser envelhecer, e esse preparo deve ser feito, ao meu ver, desde a infância. Mas eu acho que, na minha opinião, as pessoas não se preparam adequadamente, elas esquecem. Assim como não pensamos na morte diariamente ou nas nossas vidas como se fôssemos viver para sempre, também não pensamos na nossa terceira idade, não pensamos como será o nosso envelhecimento. Então as pessoas não se preparam fisicamente, não se preparam socialmente, nem se preparam financeiramente para a terceira idade, que é um momento de maior fragilidade física, de maior fragilidade social e de maior fragilidade financeira.